Glória a Deus. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor nessa noite. Espera um pouquinho. Queria que você desse um aplauso. Espera aí um pouquinho. Muito especial nessa noite. Nós estamos aqui com o apóstolo Edmilson. E no dia 21, ele completou 55 anos de idade. Você pode aplaudir o Senhor, conhece ele? Glória a Deus. Se preparem para mais 55. Vou ter que me suportar. Que bom estarmos juntos, estarmos em Porto Seguro. O congresso na verdade terminou ontem à noite, mas eu decidi vir ontem mesmo para poder estar com vocês hoje. É uma alegria poder estar aqui. E eu sei da minha responsabilidade. Estou procurando ajustar a minha agenda para que eu possa ter um pouquinho mais de tempo com vocês, com os meus 12, que de vez em quando a gente se vê. Mas aqui está o meu coração. Amo estar com vocês, ministrar a vocês, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração como pastor da igreja. Tenho ministrado em muitos lugares, mas eu confesso que estar aqui e ministrar a vocês é muito melhor. Mas eu sei que não é a minha vontade, mas a vontade de Deus que deve se cumprir na minha vida. Outro dia o Dr. Paulo Grotti falou: posso perceber assim meio que um sentimento que você vai se mudar, o que vai acontecer? Eu disse: descanse seu coração, porque eu não tenho nenhum projeto de mudar de Campo Grande, a não ser que tenha um projeto de Deus aí, mas eu acho que não tem não. Quero findar os meus dias aqui com vocês, mas está muito longe ainda, viu? Diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó 3, 25. Jó capítulo 3, versículo 25. Diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Pai, engrandecido e exaltado seja o teu nome. Nós nos voltamos completamente para Ti, para o Teu altar, para o Teu santo trono. Não há um outro lugar em que nós podemos nos refugiar a não ser no Senhor. Pai, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, o que envolve a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nada há encoberto diante do Teu santo trono. O nosso dia a dia, o nosso deitar, o nosso levantar, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor já as conhece. Nós nos expomos diante do Teu santo trono. O que nós queremos nesta noite é que o Senhor fale conosco. Queremos receber o alimento que nutre o nosso espírito, que restaura a nossa alma e que nos fortalece para a caminhada, para a jornada que temos diante de nós. Nós nos humilhamos diante do Teu santo trono. Eu entro nas regiões celestiais para neutralizar toda ação, toda interferência do maligno que opera nas mentes. Agora, no nome de Jesus, nós descansamos em Ti. Fala conosco, Deus. Fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta semana, quando ainda estava ali em Porto Seguro, em meio ao congresso, uma palavra veio ao meu coração, uma palavra veio à minha mente, uma palavra pequenininha.
a palavra medo. E Deus começou a ministrar no meu coração a respeito do medo. O medo que atormenta a mente das pessoas. O medo que nos deixa cativos. O que é o medo? Quais as suas consequências? E como superar o medo? O que é o medo? Quais as consequências do medo? E como superar o medo? Alguém disse: o medo é um espírito. O medo é uma inquietação da alma diante de um fato real ou simplesmente diante de uma imaginação. O medo é uma inquietação na nossa alma diante de um fato real ou simplesmente de uma imaginação. Mas na verdade, a maioria das vezes somos despertados no nosso medo não diante de algo real, mas somos despertados na nossa alma e aprisionados nos nossos sentimentos pela nossa imaginação. É interessante porque a nossa mente, ela trabalha constantemente. E constantemente nós somos processados por esse sentimento de inquietação. E se nós não cuidarmos e administrarmos bem, vira um tormento dentro de nós e nós somos paralisados na nossa conquista. Essa expressão, o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu, foi deste personagem chamado Jó, que o seu livro começa dizendo quem era Jó. Jó era um homem temente a Deus, íntegro e reto nas suas ações, e que se desviava do mal. Olha as credenciais deste homem. Era um homem que temia a Deus, íntegro e reto, e que se desviava do mal. Como que pode um homem com essas características, que teme a Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal, ser assolado como ele foi? Nós aprendemos em Provérbios 26:2, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, que a maldição sem causa não encontra pouso. E quando nós olhamos para o versículo 1 do capítulo 1, nós podemos encontrar as características de fidelidade de um homem que temia a Deus, se desviava do mal, e mesmo assim ele foi visitado e assolado pelo mal. A Bíblia diz que o mal chegou à sua casa, o mal chegou à sua família. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens e perde a sua própria saúde. Mas Jó, ele vai se expressar, e aqui nós vamos entender porque o mal chegou à sua casa, porque o mal chegou à sua família, porque ele foi visitado e atormentado na sua mente pelo medo. O medo abre uma porta para a ação do inferno nas nossas vidas. O medo abre uma porta para a operação do mal dentro da nossa própria casa. O medo assola através da nossa imaginação e corrói a nossa confiança. E abre as portas para que o mal assole a nossa vida. O medo é essa perturbação de alma, essa inquietação de insegurança que nos assalta constantemente. Nós estamos constantemente envolvidos por situações que nos deixam cativos e aprisionados. O medo nos aprisiona. O medo, ele ofusca a nossa visão, ele tolda a nossa visão. O medo corrói a nossa confiança. O medo faz com que nós percamos a memória dos feitos e das maravilhas que Deus já fez na nossa vida outrora. O medo nos tira o vigor, o medo nos tira a alegria, o medo nos tira o ânimo, e o medo muitas vezes nos coloca num quarto escuro, tomados por depressão. Muitas pessoas estão vivendo assim, este tormento. Nós aprendemos mesmo que a maldição sem causa não encontra pouso. Quando nós olhamos na perspectiva de pecado, não havia argumento na vida de Jó para que o mal assolasse a sua vida, para que o mal chegasse à sua casa, mas havia um portal aberto, uma legalidade causada pelo medo. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu.
Queridos, nós não somos ignorantes quanto aos ardis de Satanás. Nós não somos ignorantes quanto a tudo que tem acontecido e assolado a nossa nação nesses últimos tempos. Mas este tempo é um tempo muito propício para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Eu sei que muita gente está vivendo dias de obscuridade, dias onde as suas mentes estão cativas e aprisionadas em grilhões do medo, nos grilhões do medo. Nesses dias em que dengue, chikungunya, zika, H1N1, microcefalia, os últimos acontecimentos de Brasília, a crise na economia, a crise de credibilidade, a crise de confiança, o desemprego que já começa a assolar a nossa nação, passando dos 2 dígitos, e muita gente já está apavorada e angustiada por causa das últimas notícias. Como vencer o medo? Como vencer a ansiedade? Como vencer as preocupações e nos deleitarmos na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Como o espírito de medo toma conta da nossa alma, envolve a nossa mente e toma os nossos sentimentos por aquilo que ouvimos. O que você tem ouvido? O que tem chegado aos seus ouvidos? Qual o percentual em que você concentra o seu olhar, inclina os seus ouvidos para ouvir? E na verdade, o que você está ouvindo é real. Então nós somos muitas vezes alcançados pelas palavras que chegam aos nossos ouvidos. Nós somos afetados pela nossa imaginação e os nossos pensamentos. Muitas vezes as circunstâncias que nos cercam são adversas e os ventos são reais e as ondas se levantam contra nós. Pedro, quando ele caminha por sobre as águas, ele estava caminhando sobre a palavra, olhando para Jesus, mas de repente ele começou a olhar ao redor, ele começou a perceber o vento, ele começou a perceber as ondas, e a Bíblia diz que ele começou a naufragar. E ele se volta novamente para Jesus, e ele clama, e Jesus estende a sua mão. Queridos, nós estamos cercados por pessoas que são canais e instrumentos para plantarem semente de medo no nosso coração. E muitas pessoas já alcançadas pelo medo, elas ficam trancafiadas dentro das suas próprias casas, com medo do mosquito que está do lado de fora, e o mosquito passa por lá de dentro. Tem gente nesses dias que são precavidas, na verdade são tomadas pelo espírito de medo, que nem a igreja vem, com medo de ser contaminados pelo vírus. Lá tem uma aglomeração de muita gente, eu vou me preservar, vou preservar a minha criança, vou preservar o meu filho, e você é tomado pelo espírito de medo, e o demônio entra dentro da sua casa e controla a sua vida. Muita gente tem sido assaltada nas mentes nesses dias. Quando o Espírito de Deus começou a mover esta palavra no meu coração esta semana, isso é um fato real. Há muita gente sendo assolada pelo espírito, atormentada pelo espírito de medo, e elas ficam dentro das suas próprias casas, trancafiadas, muitas vezes dizendo assim: olha, agora eu vou congregar pela internet, eu vou congregar pela televisão, porque já não dá mais para estar no meio do povo, porque é perigoso ser contaminado pelo vírus H1N1 e tantas outras coisas mais que tem por aí. Se nós dermos ouvidos e nos deixarmos mover pelos nossos sentimentos, nós naufragamos na nossa fé. Este é um tempo para vencermos este espírito e vermos as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Quem crê, diga amém. Preste atenção. Satanás, ele não é onisciente. O diabo não é onisciente. O diabo não sabe o que você está pensando aí. O diabo não sabe. Só quem é onisciente é Deus. Deus, ele é onisciente. Deus conhece os nossos pensamentos. Satanás, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele nos observa 24 horas por dia. E mediante o nosso comportamento, ele percebe o que está no nosso coração. Ele percebe o que está dentro de você, se é fé ou se é medo. E quando o seu coração é tomado pelo espírito de medo,
a assolação e o mal chega à sua vida, chega à sua casa. Não havia em Jó argumento de pecado, mas havia na mente dele o temor, o medo de que o mal o visitasse. E a porta foi aberta, e ele foi visitado pela assolação do mal. O que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu receava aconteceu comigo. É possível vencer esse espírito de medo? É possível vencer. Franklin Roosevelt, um presidente dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse algo interessante: a única coisa que devemos temer é o próprio medo. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Nada há que temer. Se você colocar a sua confiança no Senhor e seguir os princípios e der os passos certos mediante a palavra de Deus, você vai vencer este espírito de medo que tem assolado a sua mente, assolado a sua alma, e você vai prevalecer contra o inimigo. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Nós vimos aqui um jovem que não estava na linhagem do exército de Israel, mas que temia a Deus. E a Bíblia mostra as características dele, e ele vai prevalecer, em primeiro lugar, sobre o espírito de medo que assolava toda a nação. Capítulo 17 fala da guerra que havia entre os filisteus e a nação de Israel. O exército de Saul se preparava para a batalha, e quando eles se colocavam em ordem de batalha, Israel estava num monte, os filisteus num outro monte, e entre eles havia um vale. E quando eles se preparavam para a batalha, saía no meio do exército dos filisteus um gigante chamado Golias, um monstro de quase 3 metros de altura ou mais, e ele desafiava o exército de Israel. Ele desafiava. Interessante porque, atente comigo aqui para o versículo de número 9. No final do versículo 8 ele diz: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: olha só, hoje desafio as fileiras de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Dá-me um homem. Versículo 11, ouvindo, preste atenção nessa expressão, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, o que aconteceu com eles? Espantaram-se e temeram. Espantaram-se e temeram. E ali a expressão é: temeram muito. Então as palavras que você ouve no seu dia a dia têm poder para ativar a sua fé, a sua confiança, ou trazer o medo e plantar o medo dentro de você. Todos os dias este inimigo se levantava e desafiava o exército de Saul, o exército de Israel, liberando sobre eles palavras de desafio. E quando ele falava, o espanto, o temor tomava conta de todo o exército de Israel. Então aquilo que nós estamos ouvindo, inclinando os nossos ouvidos, colocando os nossos olhos, tem a capacidade e o poder de gerar em nós fé, confiança, ou despertar em nós os mais profundos sentimentos de medo, de incerteza e de dúvida. Diz mais, versículo 12. Não vou ler todo o texto, só vou explanar um pouquinho aqui. Davi, ele é enviado pelo seu pai para ver como estavam os seus irmãos na guerra, e também para levar alguma provisão para o capitão e também para os seus irmãos. Davi, ele deixa as ovelhas do seu pai e deixa lá alguém cuidando, e ele vai ao acampamento. E quando ele chega no acampamento, aquele filisteu,
estava ali desafiando o exército de Israel, e ele ouve o desafio. Ele ouve o desafio. E o rei, ele tinha proposto que aquele que vencesse o filisteu, a casa do seu pai, seria livre de imposto em Israel e casaria com a filha do rei. Davi, ele chega naquele arraial, naquele acampamento, os homens estavam abatidos, cabisbaixos, desmotivados, tomados pelo medo. E ele se levanta e ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, ele sabia que a luta não era simplesmente contra carne e sangue. Ele sabia que aquele exército, o exército do inimigo, não estava simplesmente desafiando a nação de Israel, estava desafiando o Deus de Israel. Quando o inimigo se levanta contra você, não é simplesmente contra você, é contra o Deus que você serve. E Davi diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Israel? E o povo vai falar a ele, os soldados vão dizer a ele exatamente o que Davi havia proposto. E as palavras e confirmando as palavras do filisteu. O irmão de Davi chega para ele e fala: ei moço, o que você está fazendo aqui? O irmão dele vem questionar ele: eu conheço a sua presunção, você veio para ver a guerra. Ele sai de lá e fala: mas eu não posso mais nem fazer uma pergunta. Então vão falando a ele, e de repente a notícia chega a Saul: olha, chegou entre nós um jovenzinho, ele está disposto a enfrentar o gigante. E Davi chega para o rei e diz assim no versículo 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu, o teu servo irá e pelejará contra ele. Não desfaleça o coração de ninguém, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Como está o seu coração? Não desfaleça o coração de ninguém por causa de dengue, por causa de zika, por causa de microcefalia, por causa de H1N1, por causa da crise financeira. Não desfaleça o coração de ninguém. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Ah, mas o índice de desemprego está assolando a nação. É verdade, mas não há o que temer. A provisão plena da parte de Deus para você. O temor foi a porta que Satanás precisava para entrar e assolar a vida de Jó. Foi a porta de entrada para assolar a sua casa, a sua família. O diabo não sabe o que você está pensando, mas ele segue os seus passos dia a dia para ver o seu comportamento. Tem gente hoje se refugiando dentro das suas próprias casas, com medo de sair para não ser contaminado. Será que tem gente assim? Tem gente assim. Ah, eu vou preservar o meu bebê. Se não for Deus, não tem como preservar nada. Porque se não for Deus na nossa vida, não tem como nós sermos preservados de nada. É a mão de Deus que nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal. Tudo que o diabo quer é plantar uma semente de medo dentro de você, para vir e assolar a sua vida. Você está me ouvindo? Essa é a missão de Satanás. Davi estava lá diante daquele gigante. Ele dizia: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Saul olhou para ele e disse assim: contra este filisteu você não pode lutar. Você ainda é muito jovem. O diabo vai dizer para você assim: olha, você ainda não tem as credenciais, as patentes de um general. Tem gente que acha que tem que ter uma patente para poder vencer o diabo. Se você crer e viver os princípios, você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a força do maligno. A Bíblia diz que nenhum mal te sucederá. Tem gente que diz assim: não, eu não vou enfrentar Satanás, porque vou ter retaliação, vai ser seta de manhã, seta à tarde, seta de noite. É nisso que você crê, é isso que você vai ter. Tem gente cheia de entendimento equivocado. Quando Deus chamou os discípulos
Ele derramou sobre eles unção e deu a eles autoridade e poder para entrar nos territórios, desmantelando e frustrando os planos do inferno. Mas tudo que o diabo quer é plantar uma semente de medo no seu coração, para neutralizar a sua fé, fazendo com que a palavra de Deus se torne inoperante na sua vida. O medo te deixa cativo. O medo ofusca a sua visão. O medo te paralisa. O medo corrói a sua confiança. O medo tira a sua energia. O medo tira a sua alegria. O medo tira a sua confiança em Deus. Como vencer o medo? Davi, ele não trazia consigo armas naturais. Quando ele se apresenta para enfrentar Golias, ele tinha nas suas mãos apenas um cajado, um alforje com 5 pedras e um estilingue. O Golias olha para ele e fala: ei moço, sou eu algum cão para você vir a mim com paus, um pedaço de pau? Ele não sabia nem o que era um cajado. Olhe para o capítulo 17, o versículo de número 43. Diz assim: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoa Davi. Versículo 44, disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Agora ouça as palavras de Davi. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lance e com escudo. São armas convencionais. Mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Tu vens a mim com espada, com lanças, eu porém vou a ti. Aqui que você vai vencer esse espírito maligno. Não é na tua habilidade, não é na tua força. Você vence o diabo em o nome do Senhor dos exércitos. E na verdade ele não vem para afrontar você, ele vem para afrontar o Deus que você serve. Tu vens a mim com espada e com lanças, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Agora atente para o versículo 46. A confiança de Davi, a certeza que havia no seu coração. E ele diz: hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Dê um aplauso a ele. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Hoje mesmo. Diga mais uma vez: hoje mesmo. Diga hoje mesmo. Esse espírito de medo que tem atormentado a tua alma, Deus te entrega nas tuas mãos hoje mesmo. Esse espírito de medo tem entrado dentro da tua casa, paralisado você na sua jornada, na sua caminhada. Hoje mesmo o Senhor te entrega nas tuas mãos. A Bíblia diz que ele está ferido de morte. O Senhor diz: destrói-o. Ele está ferido de morte. O Senhor diz: destrói-o. Como vencer o inimigo? No nome do Senhor dos exércitos. Essa arma poderosa que Davi usa. O medo foi o portal para que o mal assolasse a sua casa. A casa de Jó. Jó foi assolado na sua casa, sua saúde, todos os seus bens, por causa do medo. Você pode vencer o medo hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para você vencer este espírito que tem atormentado a tua mente. Muita gente já tem se preparado para enfrentar aí a crise na sua própria habilidade, na sua própria destreza, na sua própria sabedoria. Nós somos chamados para enfrentarmos este momento em o nome do Senhor dos exércitos. E no nome do Senhor dos exércitos nós vamos prevalecer. Observe aqui: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47.
saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E Ele vos entregará nas nossas mãos. E é interessante seguir atentando aqui para o versículo 48. Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi. Olha só, o filisteu se levanta e vem ao encontro de Davi. Diz que Davi, ele se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi não retrocedeu. Davi, ele se apressou e foi ao encontro do filisteu. E ele prevaleceu contra o filisteu. Davi se apressou e foi. Muita gente se refugia, se esconde, tomado pelo medo. Deus nos chama hoje para nos colocarmos diante dele. Nós temos um inimigo diante de nós, mas entre nós e este inimigo que temos, há um Deus todo-poderoso. Aonde está a sua confiança? Diga: minha confiança está no Senhor. Versículo 49 diz: Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra com uma funda e atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu e o matou. Deus tem nos dado armas poderosas para vencermos o inimigo. E hoje é o dia que o Senhor entrega nas tuas mãos este espírito de medo que tem atormentado a tua mente, que tem atormentado a sua casa. E Deus vai te colocar estabelecido sobre a rocha inabalável, e os teus pés firmados na rocha. Um lugar que não é escorregadio, é um lugar seguro. Então não há o que temer. O salmista no Salmo 23, ele se expressa e diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Capítulo 27, Salmo de número 27. Observe o que diz o Salmo de número 27. Essa deve ser a sua declaração de fé em meio às circunstâncias adversas, em meio às palavras que você tem ouvido e às notícias que têm chegado ao seu coração. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Davi, ele enfrentou grandes batalhas. Davi, ele fora cercado pelo inimigo muitas vezes. Ele teve muitos desafios. Mas ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Não havia receio, não havia temor. Diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Versículo 3: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Esta era a declaração de fé de Davi. E com esta fé, ele prevaleceu contra o gigante, contra Golias. É possível que você tenha um gigante te afrontando todos os dias, e este gigante se chama medo. Mas hoje é o dia de você vencer o medo. Hoje é o dia para você vencer o medo. Aonde está a sua confiança? Faça a sua declaração de fé diante do inimigo. Davi diz: ainda que um exército me cercasse, mesmo que eu estivesse cercado pelo inimigo, um exército me cercando, ele diz: não há o que temer, não há receio no meu coração. O medo não alcança a minha alma, a minha confiança está no Senhor. E ele sabia quem era o seu Deus: o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. O medo, ele chega ao nosso coração, e constantemente estamos sendo invadidos na nossa alma, mais do que simplesmente por coisas reais, mas por imaginação. Como vencer o medo? Como superar o medo? Olhando firmemente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé.
todos os dias. Esse Espírito vem para visitar a sua mente, visitar a sua alma, mas todos os dias você pode vencê-lo pelo nome do Senhor dos Exércitos. Dê um aplauso ao Senhor. Se coloque em pé. Se coloque em pé, que eu quero orar com você. Nós vamos ministrar um cântico, depois eu estarei orando com você. E esta regência espiritual que tem atormentado a tua mente vai cair por terra. A regência espiritual que tem assolado o seu coração, todos os teus temores cairão por terra. E você vai poder começar essa jornada, essa caminhada diante dos desafios que temos à frente. E você vai prevalecer. Diga para o teu irmão aí, não há o que temer. Não há o que temer. Diga para ele, não há o que temer. Diga com confiança, não há o que temer. Somos cercados pelo inimigo. Somos assolados pelos ventos e pelas ondas constantemente. Mas a nossa confiança está onde? A nossa confiança está no Senhor. Vamos adorar o Senhor. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. Arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. Aleluia.
corrói a tua confiança vão ser quebrados. Nós estávamos em Israel e muitas vezes a gente convive com as pessoas e a gente não conhece a história das pessoas. E eu vi um testemunho muito lindo do que Deus fez na vida da apóstola Dolores. E nós estávamos conversando e ela estava compartilhando o seu testemunho. Depois ela testemunhou no ônibus. E ela disse: apóstolo, eu dou sempre esse testemunho nos encontros, e eu mostro o que eu era antes e o que eu sou hoje. E ela mostra através de uma fotografia. Não sei se você já viu aqueles programas que as pessoas entram no programa de um jeito e saem de outro jeito. As pessoas assim, né, vão sendo transformadas, restauradas, e elas chegam ali porque na verdade é o reflexo da alma e se reflete no exterior. Ela, dos 9 aos 12 anos, ela testemunhou, e é público, ela foi abusada pelo padrasto. Ela é fruto de um adultério, a sua mãe se envolvendo com uma pessoa, e a sua mãe teve 3 filhos frutos de adultério, e ela foi criada pelo padrasto, e até os 21 anos de idade ela apanhava. E ela, quando conheceu o Ronaldo, ele veio do mundo, mas se converte, ela se converte, e a mãe a amaldiçoava constantemente. E ela dizia assim: você nunca vai poder ter filho, porque do dia que você for ter um filho, ele vai morrer. E amaldiçoava constantemente. Sua primeira gravidez, tem um processo de abortivo, e ela vai testemunhando, ela vai dizendo, e ela não tinha fé suficiente para vencer aquilo. Mas um dia, sozinha na sua casa, no processo de evolução do aborto, já sangrando, ela começou a ouvir uma canção: aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai completar, ele é fiel. E ela começou a ouvir aquela canção foi envolvendo a sua vida. De repente ela tomou fé, ela teve fé suficiente para repreender aquele espírito de morte, e imediatamente a hemorragia cessou. A criança se desenvolveu. Para os médicos era impossível ela levar até o fim aquela gestação. Ela deu à luz. Hoje o filho já está grande, com 15 anos, 2 metros de altura. Depois ela teve o segundo filho. Começaram os mesmos processos, mas ela se firmou na promessa. O Deus que nós servimos, Ele é fiel. Nesses dias em que o Brasil é assolado por tantas correntes de pessimismo, e nós não ignoramos o que está acontecendo na nação, não ignoramos, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger, Ele pode nos livrar do mal. É preciso se fortalecer na fé diariamente. É preciso sustentar a confissão da sua esperança, reter firme a sua confissão de esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Talvez nesses dias você esteja sendo assolado por pensamentos, circunstâncias, e o medo e a incerteza tem corroído a sua confiança. Hoje é o dia do basta. Nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, é o mesmo Deus que estava com Davi. Davi, ele não vai para aquela guerra na sua habilidade, na sua destreza. Ele vai à guerra dizendo: eu estou aqui em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Mexeu com você? Mexeu com ele. Agora o seu posicionamento diante do teu inimigo, que se chama medo, vai determinar o seu avanço. Esta é uma noite para vencer este inimigo. Essa é a noite para vencer este inimigo. Se exponha. É interessante porque todo o exército de Israel, quando o gigante se levantava, eles fugiam, eles se escondiam. Tem gente se escondendo com medo. Se pudesse construir uma cabana e ficar isolado nesse tempo, ficaria. Mas essa não é a nossa chamada. A nossa chamada é para avançarmos. Não há o que temer. A nossa confiança está no Senhor. Se não fosse Deus,
Se não fosse Deus, onde nós estaríamos? Se não fosse Deus, quem nós seríamos? Como disse o poeta J. Júnior. Se não fosse Deus, é Deus, meu irmão. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Todos os dias somos visitados por este espírito chamado medo. E é possível que ele venha até questionar a fidelidade de Deus. Cadê o teu Deus? A mulher de Jó já não suportava mais. Ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quando a gente olha para a expressão desta mulher, a gente fala como Jó, é uma doida. Mas imagina a esposa vendo o sofrimento, a angústia, o que Jó estava padecendo. Ele diz: só tem um jeito, não tem como morrer, tirar a própria vida. Então amaldiçoa Deus e morre, dá um fim nisso. Os amigos de Jó vieram a ele, não tinham palavras para expressar, vendo o sofrimento de Jó. Ele diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Ei, está tendo medo do quê? Está receando o quê? Todos os dias, na nossa mente somos bombardeados por pensamentos, e muitas vezes palavras e informações que chegam, e temos os desafios. O maior dos nossos desafios neste dia é vencermos o espírito de medo. Seja sincero, quantos daqui já tem sido atormentado pelo medo esses dias? Tem alguém aqui? Muita gente, é assim mesmo. É isso mesmo. Vem mesmo. Mas ele vem por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. Ele tem se levantado para nos amedrontar. Ele tem se levantado. Ele fala assim: agora não tem mais jeito não. Nem Deus pode na tua causa. E tem gente acreditando naquilo que o diabo está dizendo. Você está aqui para enfrentar este espírito e colocá-la por terra. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta noite na tua presença. Te agradecemos pela palavra liberada sobre nós. Agora nós nos levantamos contra o espírito de medo que assola a nossa nação. Todo espírito de medo que tem corroído a fé, tirado a esperança. Agora, na autoridade do nome de Jesus, esse espírito de medo caia por terra agora, em o nome de Jesus. Toda assolação do medo na tua alma, na tua mente, eu ordeno, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todo tormento do medo cesse agora no teu coração, em o nome de Jesus. Seja ativada a confiança, seja ativada a esperança agora, em o nome de Jesus. Pai, derrama da tua unção, derrama da tua unção fresca sobre a nossa cabeça. A unção do refrigério venha sobre a tua igreja. A unção do refrigério, a unção do refrigério venha sobre ti, em o nome de Jesus. O teu coração, a tua alma sendo tomados pelo refrigério, pela presença do Senhor. Recebe a unção, recebe a virtude, recebe o poder do Espírito Santo e caia por terra todo medo, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, este espírito maligno seja vencido na tua vida, na tua alma, em o nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Se encha da palavra de Deus diariamente. Ative os altos louvores do seu coração. Faça sempre a sua declaração de fé. Aonde está a sua confiança? E você vai prevalecer contra esse espírito de medo que se levanta contra a sua vida. Na quarta-feira temos a oportunidade de sermos edificados na nossa fé como igreja. Se você tem agenda livre na quarta noite, vem estar conosco. Esteja na célula, esteja em comunhão com seus irmãos. Na próxima sexta-feira iniciaremos a celebração da festa da Páscoa. Por que essa data? Porque essa é a data. Do dia 22 ao entardecer até o dia 30 é a celebração da Páscoa no calendário bíblico. E o que significa a Páscoa? Uma nova estação, um novo tempo. As cadeias, o cativeiro e as prisões da escravidão são quebradas em nós. Então venha celebrar conosco. Sexta-feira, o apóstolo Jonas de Donato vai estar ministrando
No sábado estaremos ministrando e vamos celebrar a Páscoa nessa perspectiva do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Diga para o teu irmão: não há o que temer, meu irmão. Não há o que temer, meu irmão. O Senhor é contigo. Deus que te abençoe. Shalom, uma boa semana para você. Nossa aliança é de fé.